Cara, nesse vídeo eu vou direto ao ponto. Ou você mata o seu ego, ou o seu ego vai matar você. Esse provavelmente vai ser um dos vídeos mais importantes que eu já gravei em toda a história desse canal. Então se você é novo ou se você é nova aqui no canal, vou te pedir uma coisa muito rápida, tá? Clica no botão agora, inscreva-se para você não perder os próximos vídeos, que eu vou postar uma série de vídeos agora de autoconhecimento para te ajudar a expandir sua consciência, para te ajudar a se conhecer, entender qual é o seu propósito, criar uma vida sem limitações, uma vida sem muitos altos e baixos, uma vida com mais controle, uma vida com mais presença. Se você curte esse tipo de tópico, deixa o seu curtir aqui, porque isso é muito importante para mim, beleza? E nesse vídeo eu vou falar sobre o ego. O que é o ego? Por que ele está acabando com a vida das pessoas? Porque muito provavelmente o seu ego está te fazendo sofrer. E como é que faz para você ir se libertando do ego? Como é que faz para você matar o seu ego, tá? Bom, tudo começou quando eu comecei a perceber que eu tinha um ego. Desde a escola a gente não aprende o que é o ego, a gente não aprende sobre ego na escola, nossos pais não falam sobre ego. A medicina tradicional, a medicina atual, ela mal sabe sobre ego. E o ego, só para você entender, ele é um filme, tá? É uma persona. Imagina quando você nasceu. Quando você nasceu, você não tinha nome, talvez tinha nome, mas você não entendia o que era seu nome, tá? Você era um ser iluminado. E quando a gente nasce, nós somos evoluídos. E ao contrário do que muitos pensam, nós vamos involuindo, ou seja, a gente vai regredindo com o passar dos anos, por conta do ego. E aí você nasce, você não tem um ego formado ainda, tá? Então seus pais começam a criar o seu ego, o sistema começa a criar o seu ego, que é uma historinha que a gente começa a se identificar com essa historinha, com esse filme, e a gente pensa que a gente é o filme. Então imagina que você está assistindo um filme, tá? Pode ser Titanic. Quando você está assistindo o filme, dependendo da forma como você está assistindo, se você está muito engajado com o filme, você sente as emoções do filme, não é verdade? Então quando o Leonardo DiCaprio morreu, aquele sofrimento todo, você sentiu aquilo ali. Então imagina que seu ego criou uma história na sua mente, tá? E tudo começa quando você ainda é uma criança. Então seus pais te dão um nome, você começa a viver na sociedade, você começa a obter os seus valores em relação ao que você vê da sociedade, você começa a entender o que é certo ou o que é errado. Então um dia você vai para a escola e uma garota que você está apaixonadinho, você está lá na primeira, segunda série, você se declara para ela e ela fala que você é feio. E aí você fica mal, e aí você coloca aquilo na sua cabeça, eu sou feio. Então você começa a construir uma historinha. Ou outro dia uma garota fala que você é muito bonito, ou um garoto fala que você é muito bonita, e você se sente bem. Tudo isso é um filme que vai sendo criado na sua cabeça, que vai montando o seu ego, que vai montando o seu filmezinho. E você vai se identificando com esse filme. Quanto mais identificado você é com esse filme, mais você está preso no seu ego. O ego é uma criação mental da psique humana. O ego é a nossa parcela de loucura. Então, cara, todo mundo é louco em um certo grau. Eu sou um pouco louco, você é um pouco louco. Imagina, cara, que você está na rua, beleza? E aí você vê uma mulher louca conversando com si mesmo, com ela mesma ali. Tá conversando, olhando para baixo e conversando. Quantas pessoas dessas você já não viu? Na rua, no trem? Pessoas que falam em voz alta e ficam falando, como se tivesse uma pessoa do lado dela. E aí você olha para essa pessoa e fala, nossa, que pessoa maluca. Agora eu quero que você se observe, que você lembre quantas vezes você já não fez a mesma coisa, só que em voz baixa. Quantas vezes, por exemplo, você estava, cara, andando de bicicleta e conversando com você mesmo, em algum lugar no futuro ou em algum lugar no passado? Quantas vezes você estava com o teu filho, com a tua filha, com o teu marido ou com a tua esposa, só que você não estava lá, a sua mente não estava lá? Agora eu quero que você seja mais real ainda, mais sincero ainda, e perceba quanto você fica dessa forma, quantos % do seu dia você fica viajando entre passado e futuro, e você nunca está no momento presente. Talvez agora, assistindo esse filme, assistindo esse vídeo, você está aqui, de fato, ouvindo o que eu estou te falando, você está presente comigo aqui, ou talvez a sua mente esteja em algum outro lugar. Isso é o seu ego. O seu ego, ele evita ao máximo a vida. O seu ego só sobrevive no passado e no futuro. Ele está em algum desses lugares, sempre viajando entre passado e futuro, causando ansiedade, causando depressão, causando julgamentos, causando todo esse tipo de emoção, culpa,
que só faz a gente se sentir mal e mal. O ego é um criador de problemas. O ego, ele não sobrevive sem problemas. Imagina que agora eu coloco você no paraíso, tá? Tudo que você quer, cara, tudo que você quer. Eu não sei o que você quer, mas talvez você esteja infeliz, porque você diz, cara, eu não tô vivendo a vida dos meus sonhos, eu queria ir pro paraíso, eu queria ter tudo o que eu quero. Então o ego, ele precisa de desejos. Então eu sou o gênio da lâmpada e eu te coloco no paraíso. Eu dou tudo o que você sempre quis, numa ilha tropical, eu não sei, tudo o que você quer. Sabe o que vai acontecer? Talvez cause uma euforia no seu ego quando você pisa na ilha, no suposto paraíso. Cara, em poucos minutos, talvez poucos dias, o seu ego vai começar a encontrar problemas. O seu ego vai começar a encontrar insatisfação. Sabe por quê? Porque o ego, ele é insaciável. O seu ego, ele nunca consegue aproveitar o aqui e o agora. O seu ego sempre pensa, em algum lugar no futuro eu vou ser feliz. Quando tiver aquele carro, eu vou ser feliz. Quando tiver aquela mulher, eu vou ser feliz. Quando tiver aquele relacionamento, eu vou ser feliz. Quando tiver filhos, eu vou ser feliz. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu for mais magro, eu vou ser feliz. Esse é o grande labirinto da vida, tá? Essa grande armadilha do ego. Então o ego é isso. O ego é esse filme, é essa persona que você está identificado com ela, que eu fiquei identificado na minha própria história, no meu próprio filme, durante muitos anos, tá? E eu vou te contar como é que foi a minha libertação do ego e o que isso aconteceu de diferente na minha vida, como é que a minha vida mudou depois que eu me libertei do ego. É claro que eu ainda tenho ego, mas agora eu consigo identificar o meu ego, eu consigo perceber quando é que é meu ego que está agindo e quando é o meu verdadeiro eu que está falando, que está agindo. Se você conversasse com alguém que você considera muito especial, talvez o presidente do país, talvez o Papa, talvez, eu não sei, alguém que você considera muito especial, talvez o teu chefe, o diretor da tua empresa. E agora eu quero que você imagine uma pessoa que talvez você não considere tão especial assim. Talvez o porteiro do teu prédio, talvez o faxineiro da rua, talvez, cara, sei lá, alguém que você considera menos importante do que a primeira opção que eu te dei. Será que quando você estivesse frente a frente com essas pessoas, você cumprimentaria elas da mesma forma? Sinceramente falando? Ou será que talvez com a primeira pessoa, com o Papa, o presidente do país, o teu chefe, aquela mulher super bonita, aquele cara que você considera super importante, talvez você agiria de uma forma diferente? E com a outra pessoa, talvez com o garçom, você nem mal fale com ele. Isso é o seu ego. O seu ego, ele sempre se sente superior a algumas pessoas ou inferior a outras pessoas. O seu ego, ele está sempre julgando o tempo todo. Então você está sempre o tempo todo julgando as pessoas. Você vê alguém e julga, você vê alguém e julga, é automático. Por quê? O seu ego precisa julgar as pessoas para que ele se sinta superior. Não importa, o seu ego está sempre julgando. Nossa, aquele cara é estranho, aquela mulher é estranha, olha a roupa que ele está usando. O tempo todo, aquela vozinha interna. Por quê? Quanto mais o seu ego julga, mais ele se sente melhor. E aí, fazendo isso, o seu ego ganha uma falsa solidez. Então a gente julga, então o seu ego fala, eu sou quase perfeito, eu tô adaptado, eu tô certo, a outra pessoa tá errada. O seu ego sempre quer ter razão. É por isso que as pessoas discutem por conta do ego. O ego precisa estar certo. Olha, se você for parar para perceber como é estúpido a gente querer ter razão. A gente fica ali discutindo com as pessoas, você se machuca, você machuca a outra pessoa. No final das contas, alguém desiste porque está cansado de discutir. Uma pessoa vai triste porque supostamente perdeu a discussão, a outra pessoa sai inflada como um balão porque acha que ganhou a discussão, mas no final das contas ninguém ganhou nada, ninguém está feliz. O ego não está preocupado em ser feliz, o ego está preocupado em ganhar, o ego está preocupado em competir, o ego está preocupado em julgar, e é por isso que o ego causa tanto sofrimento. Se você parar para analisar, por que as pessoas estão se matando? Por que as pessoas estão fazendo guerra? Por que as pessoas estão, criticando? Por que as pessoas estão apontando? Simplesmente por conta de uma coisa chamada intolerância. O ego não tolera. O ego, existe o ego individual, existe o ego coletivo. O ego individual é o teu ego, é o meu ego. O ego coletivo é o ego de uma crença, por exemplo, de uma igreja, é o ego de uma nação, é o ego de um time de futebol, é o ego de um partido político. Então eles sempre estão se atacando, porque um ego acha que está certo e o outro sempre acha que está certo e o outro está errado, e aí acontece
todos esses problemas que a gente vê hoje em dia no mundo. Então, voltando à história de quando você era um bebê, totalmente puro, totalmente inocente, totalmente entregue, por amor, você começa, conforme os anos vão passando, a criar uma armadura de papelão, que é o seu ego. E essa armadura está cheia de traumas, está cheia de julgamentos. E aí você sempre acredita nessa história, nesse ego, porque você nunca observou a tua própria mente. Porque 99% das pessoas acham que elas são a sua mente. E agora eu quero te dizer uma coisa, cara, que eu preciso que você entenda. Você não é a sua mente. Você não é essa vozinha interna na sua cabeça que está falando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Tudo isso são conjuntos de pensamentos. É todo esse entulho que você vem acumulando de pensamento, de trauma, de achar que você é uma coisa, de achar que você não é outra coisa. Tudo isso é um filme, é um conjunto de experiências, é apenas informação, palavras e palavras e palavras que foi se acumulando com o decorrer dos anos e foi se tornando o teu filme, a tua história, a tua persona, o teu avatar. E aí você se identifica com esse filme. Você acha que você é os seus pensamentos, você acha que você é essa vozinha. Junto com esses pensamentos e junto com essa vozinha, vem emoções. E aí você cria uma história, junto com essa história tem uma emoção, que na maioria das vezes é uma emoção triste, você se identifica com isso e isso te causa sofrimento. Quando você parar para pensar, quando você parar para perguntar, quando você parar para se observar, comece a perceber, cara, da onde que vem a fonte do sofrimento? O sofrimento vem mais ou menos assim: eu deveria ter aquilo. Aquela pessoa não deveria ter falado aquilo para mim. A minha vida deveria ser assim. Isso não deveria ser assado. Isso não deveria ter acontecido comigo. Você percebe que é tudo uma história? E dentro desse contexto, a gente coloca, existe emoção. E a gente se identifica com essa história. Isso causa sofrimento. Quando é que você começa a matar o seu ego? Quando é que você começa a se libertar do ego? Primeiro, através de uma fase chamada entendimento. Você começa a entender, opa, peraí, existe ego, talvez é a fase que você esteja agora, se você está assistindo esse vídeo até agora, você esteja nessa fase, que é a fase do entendimento. Quando você começa a entender que dentro de você, dentro da sua psique, existe um filme, uma historinha, que é o seu ego, que é a persona, mas não é você. Quem é você? Você é o ser, é a consciência por trás dessa vozinha. Quando você começa a perceber que existe uma vozinha dentro de você e você se pega fora do momento presente, você pega essa vozinha falando, quem é que pegou essa vozinha falando? É o seu eu verdadeiro, é a sua essência, é a sua consciência. E aí você observa, essa é a segunda fase, é a fase da observação. Primeiro você entendeu que existe um ego. Depois você começa a se observar. Opa, é meu ego aqui. É meu ego tentando ser superior. É meu ego se sentindo inferior. É meu ego julgando. E aí você se observa e você entra na terceira fase, que é de não reagir ao seu ego. Não quer dizer que você vai matar o ego de um dia para o outro, mas aos pouquinhos você vai matando ele. E aí você para de reagir. Por exemplo, quando alguém te insulta, você sente a emoção, você observa a emoção, só que você não reage mais. Por quê? Porque você sabe que é o seu ego. Não importa mais o que a pessoa falou, não importa mais o que as pessoas falam de você. Nada disso importa. Consegue entender? É tudo um filme, não é real. É tudo um conjunto de palavras. Se eu te xingar aqui em japonês, você vai se ofender se você não entende japonês? Não. Se eu te xingar em russo agora, você vai se ofender? Não. Agora, se eu te xingar em português, você vai sentir uma emoção. Talvez você jogue o seu celular no chão. Talvez você nunca mais me assista aqui. Por quê? Porque o seu ego entendeu um conjunto de palavras que entrou no seu sistema, no seu ouvido. Você percebeu isso através desse sentido de audição. Seu cérebro interpretou, causou uma emoção e você se sentiu mal com a historinha, mas não é real. Então, você entra na fase da observação e da não reação. Você não reage mais ao seu ego. Você entende que isso não é mais real. E aí, junto com a fase da observação e da não reação, você também precisa entrar no questionamento. Você precisa questionar. Todas as vezes que a sua mente criar uma historinha, isso vai acontecer todos os dias, com problema, com algum motivo para você se sentir culpado, com algum motivo para você se sentir inferior, com algum motivo para você julgar as pessoas, eu quero que você questione.
Sempre questione. Isso é real ou isso é apenas um filme? Isso é real ou isso é apenas o meu ego? Quando você começa a perceber, observar o seu ego e questionar as historinhas que o seu ego inventa, você começa a se libertar, você começa a despertar. E cara, quando eu passei por esse processo de despertar, eu comecei a experimentar a vida de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes, sabe por quê? Porque eu comecei a ficar presente, eu comecei a perceber que a vida ela acontece aqui e agora, a vida não está no futuro, nessa ansiedade de querer sempre mais. A vida também não está no passado, nessa angústia de ficar se questionando o porquê que aquilo aconteceu com você, por que não foi diferente, por que você é injustiçado, e você começa a entrar na pura presença. Então, a libertação do ego, ela começa e termina com a presença. Quando você começa a ficar cada vez mais presente para tudo que você faz na sua vida, seja tomando banho, tomando café, escovando seus dentes, brincando com teu filho, tudo com 100% de presença. Presença e auto-observação ao seu corpo, aos seus sentimentos, ao que está acontecendo ao seu redor, sem julgamento, apenas vivendo, apenas sendo, você começa a se libertar do ego. Porque o ego ele não quer ficar no presente. Aliás, o ego ele sempre evita o presente. Eu quero que você perceba. Quando você estiver, por exemplo, tomando banho, o seu ego pede para você terminar logo o banho, para você ir para uma segunda tarefa. Então o ego ele fica assim, igual um macaquinho, pulando de galho em galho. Já terminou o almoço? Termina logo o almoço que você tem que fazer logo uma outra coisa. Já terminou de falar com a pessoa? Fala com a outra pessoa. Já terminou Então o ego ele está sempre querendo fazer as coisas rápidas e você não experiencia a vida. Você está sempre pensando sobre a vida. Então eu preciso que você entenda o que é o ego para que você comece a se libertar do ego. Lembre-se, você precisa despertar. Então a libertação do ego, ela vem com entendimento, auto-observação, questionamento e não reação. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, cara, compartilha esse vídeo com seus amigos. Isso vai ajudar muito, o canal tá crescendo. Eu agradeço demais. Deixe o seu curtir e deixe aqui o teu comentário para eu saber o que você acha a respeito do ego. E a gente se vê então num próximo vídeo.